Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos aqui comentar sobre a semifinal da Libertadores entre Santos e Boca Juniors, né? Ontem falamos o que seria a prévia do jogo, né, entre Palmeiras e River. Eu falei que o River teria problemas no contra-ataque do Palmeiras e foi justamente o que meio que matou o jogo, né? O Palmeiras conseguiu uma vitória absurda de 3-0 sobre o River Plate fora de casa, que é uma vantagem impressionante, e está com o pé na final. E agora na outra chave teremos um jogo muito mais imprevisível. Eu acho que é um jogo bem parelho, né? Por dois elencos que, na minha opinião, têm níveis parecidos. Eu acho que o Boca talvez seja um pouquinho mais estrelado, mas é um time que, na minha opinião, tem uma idade um pouco avançada. E o Santos, que é um elenco muito bem equilibrado e, na minha opinião, bem treinado pelo Cuca. Por mais que seja um time instável no Campeonato Brasileiro, na Libertadores tem sido um time muito eficiente. É só ver a vitória impressionante que eles tiveram sobre o Grêmio. Então, assim, é um jogo muito interessante, mas é um jogo muito incógnito, né? Porque a gente não sabe a postura que esses times vão adotar. Porque o Boca Juniors jogou com o River Plate recentemente e jogou esperando no contra-ataque, porque é assim que ele pretendia jogar contra o time do Galhardo. Foi exatamente o que o Palmeiras fez, só com uma forma menos eficiente. E o Boca Juniors assim, conseguiu marcar 2 gols e eram gols interessantes. Principalmente o primeiro foi uma jogada muito bem feita. O que mostra que a grande força desse time é aproveitar os espaços, tentar jogar na velocidade. A questão é que é mais ou menos a mesma qualidade que o Santos tem. Com a diferença que eu acho que o Santos talvez consiga partir para cima com um pouco mais de facilidade. E aí que fica o X da questão. Qual time vai ser mais ousado? Vai ser o Boca Juniors ou vai ser o Santos? É o Santos que vai partir para cima ou é o Boca Juniors que vai tentar surpreender o Santos? Porque eu acho que é um jogo um pouco incógnito nesse sentido. Pode ser que os times tenham alguns problemas de atacar com medo do contra-ataque do adversário, que é um medo justificável, né? O Santos fez um estrago no Grêmio com seu contra-ataque. A questão, acho, uma coisa que eu posso colocar o Santos que é interessante, o Santos sabe pautar o jogo melhor do que o próprio Boca Juniors em vários sentidos, né? O Santos é um time mais ousado, um time mais organizado do que o próprio Boca Juniors na hora de pautar o jogo. Mas o problema é, quando se pauta o jogo, você tem que estar atento ao contra-ataque. Por isso que é um jogo que não dá para cravar muito os favoritos. Mas eu acho que assim, não dá para subestimar nenhuma das duas equipes. Muitos podem falar que o Santos, né? Muita gente subestimou o Santos durante a Libertadores toda, né? Que sem alguns jogadores, sem o Jorge Sampaoli, seria uma Libertadores difíceis. Mas não, né? O Cuca tá fazendo, acho que mais do que o Sampaoli fazia no sentido das competições continentais. Ele não subestima os oponentes, ele entende o que os oponentes tendem a oferecer. E com isso vem evitando derrotas, vem conseguindo vitórias impressionantes. Algo que não seria possível com o Jorge Sampaoli, que às vezes subestimava bastante os oponentes. Então, eu acho que é um time que não dá para ser subestimado, é o Santos. Mas do outro lado do Boca Juniors tem jogadores talentosos, tem jogadores que podem mudar o jogo também. Assim como o Santos tem o Marinho, que está numa fase muito boa, o Boca Juniors tem um elenco que permite que eles possam fazer mudança a partir de uma jogada. Então, assim, é um jogo, na minha opinião, bem mais imprevisível do que é o outro. Se eu tivesse que apontar um favorito nesse jogo, pasmem, eu acredito um pouco mais no Santos, porque eu acho que o Santos tem se mostrado mais equilibrado durante essa competição. O Boca Juniors vem oscilando mais, vem cometendo mais erros. Eu acho que o Santos tem sido mais equilibrado. E nisso eu dou favoritismo ao time paulista, não querendo falar que eles vão ganhar. Porque ontem eu dei meio que favoritismo um pouco ao River por ter um trabalho mais longo, mas sempre deixando atento que o contra-ataque do Palmeiras era perigoso, e no final o Palmeiras passou por cima. Então, assim, não dá pra cravar muito favoritismo aqui ou ali, mas eu acho que eu tendo a pender um pouco mais pro Santos por causa de ter sido um time mais constante, que tá jogando bem em sua proposta de jogo. Eu acho que o Santos pode ter uma vantagem nisso, porque o Boca, por mais que tenha esse nome, essa aura de um time gigante, é um time muito famoso, ele não vem sendo tão forte como já foi em algumas temporadas passadas, assim. Eu não acho esse Boca o mais impressionante dos últimos anos. Por isso que eu acho que é um jogo totalmente em aberto. Eu só fico triste que esse jogo vai ser na La Bombonera. E La Bombonera é um estádio que é mágico quando tem torcida. Sem torcida é só um estádio que as paredes são muito próximas do campo, que é até um pouco perigoso na minha visão. Mas a La Bombonera é única no sentido da presença da torcida no jogo. A torcida é tão próxima, o barulho, o ambiente. É um estádio muito mágico. E eu acho muito triste a gente ver esse templo do futebol mundial, na minha opinião, um templo mundial do futebol vazio, né? É óbvio que tem que estar pelas condições da época, mas é muito triste ver a La Bombonera vazia. É um lugar assim que
merecia um público sempre, né? Mas pelas situações atuais, infelizmente, a gente não vai ter torcida nesse jogo, que tende a ser bem histórico, né? Estamos falando de dois multicampeões da Libertadores, times extremamente bem-sucedidos, e que vivem momentos, assim, que são um pouco diferentes, assim. Nenhum dos dois está no seu grande auge, também não estão nos seus piores momentos. Eu acho que é um jogo bem interessante. Vamos ver o que esses times têm a oferecer no jogo de hoje, que é mais cedo que ontem, né? Hoje é 7h15, teremos o jogo entre o Santos e o Boca Juniors. Quem que você acha que ganha? Deixa aqui nos comentários quem você deixa o seu placar. Sempre lembrando a vantagem do gol fora de casa. Se o Santos marca um gol fora de casa, tem um peso muito importante para o jogo de volta. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar que quem encerra em casa, normalmente às vezes tem a vantagem ou de ter vencido o jogo jogando a pressão para o adversário, ou de ter feito um gol fora de casa. Mas o importante é que o Santos pelo menos marque um gol, porque assim, não faz nenhum gol aqui lá na Bombonera, aí se o Boca marca um gol na Vila Belmiro, o Santos é obrigado a fazer 2, é obrigado a vencer o jogo para se classificar em caso de empate de 0-0. Então, assim, é uma situação que pode complicar um pouco caso o Santos não marque nenhum gol. Eu acho que é essencial que o Santos pelo menos marque um golzinho neste jogo. Por esse vídeo é isso, gente. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até a próxima.